volta com o Espaço Feminino e nós estamos batendo um papo sobre sarcopenia. E é incrível os dados que o doutor está trazendo aqui agora com relação aos adolescentes. O que o senhor comenta agora com a gente o que o senhor estava comentando comigo no intervalo. Então, eu estava dizendo que os adolescentes hoje, até para a gente entender um pouco de como eles funcionam, o celular, tablet, o aparelho de telefone, tudo no videogame ali, no teclado. Tudo no digital. Tudo no digital. Então, quer dizer, um aparelho pequenininho e eles digitam ali com uma velocidade muito grande. Eles têm uma destreza absurda, Absurda, muito rápido, né? Quando você pensa que você está digitando uma palavra, eles digitaram 10. Independente se eles digitam a palavra inteira ou a palavra abreviada da forma que eles estão acostumados, isso você já está prevenindo o processo de tendinite no futuro. Porque esses tendões já estão crescendo de forma habituada. Trabalhados. Exatamente. Então, a nível de tendinite de dedo ali, eles não vão ter, não. Mas, em compensação, atividade física, o contato interpessoal, o jogar o futebol, o fazer qualquer atividade, a exposição solar, uma atividade física, as pessoas estão se habituando cada vez menos a isso. E isso é um fator que vai condicionar, a nível de futuro, o aparecimento não só de uma sarcopenia, como de outras patologias. Até assim, por esse confinamento. É porque os hábitos mudaram, né? Na verdade, antigamente, as crianças brincavam na rua, brincavam no sol. Hoje em dia, as crianças ficam dentro de casa jogando videogame. E aí, esse sedentarismo desde jovem, desde criança, cria uma condição. E aí tem que estudar muito mais, tudo isso. São muitos cursos, o mercado de trabalho exige muito. Essa condição faz com que o sedentarismo seja instalado desde criança. E aí, o incrível é que vai dos pais fazerem com que a realidade desse filho não seja essa e introduzindo atividades ou, na verdade, orientando, estimulando. Mas depois que o adolescente já está habituado a isso, quem tira ele daquela cadeira? Eu acho que os pais sempre têm que tirar ele daquela cadeira, sempre. Tem que determinar. Eu acho que a educação, a determinação dentro de casa é um ponto muito importante. Se você não tem essa condição mais dentro de casa, as pessoas não brincam mais na rua, por conta de violência, enfim. Então tem que ter o horário da natação, sim, tem que ter o horário do isso que eu estava comentando. Tem que ter. Na adolescência é fácil você fazer isso. Passou dos 18, e aí? Na verdade, é uma questão cultural, até em relação à alimentação mesmo, né? Quer dizer, se o vovô e a vovó não fazem o jantar, por exemplo, aí de repente o pai e a mãe também passam a deixar de fazer, e o adolescente também passa a deixar de fazer, e a criança também passa a deixar de fazer, a família toda passa a deixar de fazer, né? Assim, na minha prática profissional é muito comum, assim, encontrar Como filhos... que você faz, Natália, quando você encontra já o caos instalado? Na verdade, assim, quando há o envolvimento da família na mudança de hábitos, assim, é incrível a gente ver que um ajuda o outro. Então, a mudança realmente ela se dá... Ela tem que ser em grupo, né? Ela tem que ser... É muito mais válido, assim. Por exemplo, essa questão da perda de massa muscular é uma coisa interessante, assim... quando a gente pensa nisso no idoso, que é onde a gente realmente percebe a perda de força muscular e essa dificuldade de não conseguir mais andar um shopping, andar um supermercado, passar essa situação para as outras gerações, para que as outras gerações já entendam que é um processo natural do envelhecimento, que é agravado com uma alimentação baseada em fast food, que é agravado com a falta de atividade física e que a gente precisa construir isso ao longo da vida, né? Isso é importante. É um processo que não é do dia para a noite, né? Não, isso é gradativo e você, assim, quando a gente tenta associar a sarcopenia com a qualidade de vida e o próprio mecanismo do nosso dia a dia, é comum você ter um paciente idoso que, na verdade, predomínio das mulheres, né? Até predomínio feminino. Até pela condição de, estatisticamente, você ter mais pessoas do sexo feminino atingindo a idade centenária. O homem está mais exposto a um acidente automobilístico, quer dizer, por outros motivos externos, a qualidade de vida do homem acaba sendo menor que a da mulher a nível estatístico em longevidade.
E até pelo fator menopausa e que os ossos da mulher também começam a se enfraquecer e gerando a osteoporose, a própria sarcopenia, com esse desequilíbrio, com essa tonteira, esse mal-estar que às vezes eles têm, eles acabam caindo e quebrando normalmente o colo do fêmur. Uma coisa leva a outra. Acaba levando a outra. E nessa situação, o paciente com fratura de colo de fêmur, o tratamento é cirúrgico. Meu Deus. Invariavelmente. Então, você acaba tendo uma sobrecarga da rede hospitalar. Se não operar rápido, a chance desse paciente ir a óbito é muito alta, o índice de mortalidade é muito grande, porque ele fica acamado muito tempo. E infecção, né? Exatamente, ele não vai conseguir se movimentar direito. À medida que não consegue se movimentar, começa a vir as escaras, gera as feridas de decúbito, normalmente nas costas e no bumbum. Dali para pegar uma pneumonia é muito rápido. E da pneumonia para evoluir para o óbito é mais rápido ainda. É mais rápido ainda. Quando a gente fala sobre a perda da massa muscular, doutor, o que acontece com essa massa muscular? Ela atrofia, ela degenera, o que exatamente acontece? É um processo degenerativo. Ela começa a minguar. Você imagina uma lua tamanho, cheia que começa a minguar. De forma qualitativa e quantitativa. Em massa, quantitativa. Você perde a força e a potência. Exatamente. Ou seja, se eu tenho um músculo de um determinado tamanho, ele começa a diminuir e parar de funcionar. E a massa, de volume, exatamente, você acaba perdendo a força também, né? Então ele fica fraco e diminui. E uma coisa que é bem importante, as pessoas, quando as pessoas envelhecem, às vezes as pessoas chegam ao consultório com a família e acham que é um vovozinho, não precisa lavar a louça não vai mais no jardim, não faz mais isso, começam a reduzir as atividades. Ele tem que continuar ativo. Tem que continuar. As pessoas têm muita mania de achar que o vovozinho tem que ficar sentado vendo televisão ou fazendo crochê. E não é uma verdade. Tem que se movimentar. Assim, a gente tem que indicar exercícios específicos quando a gente identifica a sarcopenia e vamos identificar, né? Temos métodos para identificar isso e aí temos formas de Como que identifica, Cíntia? Olha, dentro da fisioterapia, nós temos a caminhada de 6 minutos, que é um teste que a gente faz, onde a gente vê a qual velocidade, a gente tem um parâmetro para verificar isso, quando está reduzido é uma das formas. A gente tem o teste de preensão palmar, também é uma forma de identificar, né, a força muscular. A gente pode também fazer alguns testes de sentar e levantar da cadeira, enfim, para saber a quantidade de vezes ou de força que aquele paciente tem no quadríceps, que é o músculo da coxa. Uma vez identificado, vamos supor que esse paciente não tenha tido uma vida de hábitos de atividade física. Passa-se a introduzir esses hábitos ou não? Sim, tem que introduzir. Só que de uma forma bem gradativa, né? Bem gradativa. É bem difícil introduzir atividade física e a gente faz a prescrição bastante por musculação, porque a gente precisa fazer, a prescrição é de cargas moderadas a intensas. Então, quando a gente pensa assim, fala assim, nossa, uma pessoa de 60 anos tem que fazer atividade física de forma moderada e intensa, como que a gente faz isso? Como? Então, Eis a pergunta. Então, quando a gente começa com as primeiras semanas, a gente faz isso muito de forma lúdica, tentando colocar nos exercícios do dia a dia, mas nunca deixar de acrescentar pesos gradativos. Tem que ser acrescentados, sim. Porque isso estimula, como sempre. O músculo é a forma algo que precisa ser correta de fazer. Então, a gente tem, assim, como medir, né, como quantificar formas de resistência muscular. Então, a gente inicia com 50%. Cada paciente é de um jeito. De um jeito. A gente mede isso, 50% de uma repetição máxima e vai aumentando para 80%. Enfim, tem que fazer isso 3 vezes na semana. Tem uma forma correta de fazer. E o indicado é que faça numa academia mesmo. Na verdade, não precisa ser numa academia, mas com um profissional que tenha uma orientação. E aí, assim, não só orientando, mas também fazendo isso de forma lúdica e bem, pode ser no condomínio do prédio, porque às vezes o vovô pode ser em casa, porque a gente consegue fazer isso com... Não precisa ser peso, a gente pode fazer isso com saco de arroz, a gente pode fazer isso com laranja, a gente pode fazer isso com óleo. Sim. Tem as academias hoje em dia na praça. Claro, sempre com muito cuidado e com um professor ou uma fisioterapeuta. Porque senão, se não tiver com cuidado, se não tiver acompanhamento de um profissional, pode chegar naquela situação de se acidentar. Acidentou, aí chega naquilo que o senhor falou. É uma escala muito rápida para uma situação não agradável e perder o paciente. Doutor, existe algum tipo de remédio? Não existe remédio. É preventivo.
e tratável. Tratável como? Com a união de nós três, o fisioterapeuta, com nutrição e com o médico, trabalhando de forma integrada. Esse trabalho vai fazer com que retarde o processo. Você consegue até recuperar alguma coisa. Então, principalmente quando a pessoa, o advento da aposentadoria, isso é terrível no país. Aposentadoria, porque aqui a questão cultural é muito forte. Em países de primeiro mundo, estou me referindo à Europa, Estados Unidos, você tem aposentadoria escalonada. Então, em determinado tempo, ele passa a trabalhar, vai se aposentar, tá, você vai trabalhar à tarde. Período da manhã, você já começa a vislumbrar outras coisas, outras atividades. Mas aqui não, aqui é compulsório. E lá é muito interessante, principalmente nos Estados Unidos, você vê os idosos trabalhando no supermercado, na farmácia, né? Há um incentivo e condições oferecidas para isso. É de extrema importância isso, né? Eu acho que se manter ativo, você se sentir vivo. Até mesmo para a mente. Para a mente, sim. Sim, porque senão você começa a se definhar. Você se tranca, você fica mais tempo caseiro, vendo televisão, sentado, acomodado, do quarto para a sala, da sala para o quarto. O máximo que consegue é ir até a cozinha ou o banheiro, tropeçar no tapete e cair. Meu Deus. Daí vem outra vez a história da fratura. Então, normalmente, quando esse senhor ou essa senhora chega no consultório acompanhado dos familiares, que poucos familiares deixam eles falar. O próprio familiar, o filho, é que vai contando a história. É que vai contando a história. E eles, assim, pô, então pra que eu vim, né? Eles não deixam nem contar. Então, você dá uma paradinha no familiar e deixa ele falar alguma coisa. Aí o familiar, não, mas é que ele tá muito preguiçoso. Tá... Aí você pergunta pra ele, eu sempre brinco dizendo, se um cachorro bravo só ir atrás de você, o que você faz? Se ele responder que levanta e sai, é porque ele tá bom. Agora, se ele falar que ele vai morder, é porque tá ruim. Ai, meu Deus. E aí, o que você indica? O que tem que ser introduzido de uma forma mais enfática na alimentação, no processo de alimentação desse idoso? Então, assim, no tratamento, né? Então, a gente tem já um indivíduo com a perda de massa muscular, assim, já detectada. É importante que a gente consiga colocar ali de 4 a 6 refeições ao dia no cardápio desse paciente. E nessas refeições que a gente tem uma distribuição de alimentos para atender a saúde, porque esse paciente, além de ter a perda de massa muscular, ele pode ter outros problemas de saúde, mas em relação à massa muscular, a gente tem alguma alimentação específica? A gente tem alguns produtos comerciais disponíveis que são específicos para sarcopenia, que aí realmente só no consultório do médico ou nutricionista que o profissional pode prescrever. Então, são suplementos onde a gente consegue uma quantidade maior de proteína, de vitamina D e de cálcio. Fora esse suplemento, você vai mesclar a alimentação dele para que ele possa reunir ali na alimentação dele todos os grupos necessários. Com certeza. Por exemplo, pensando que esse idoso ele vai iniciar um exercício, um programa de exercícios. Então, a gente já vai combinar nessa alimentação uma refeição antes do exercício, uma refeição após o exercício, que são momentos importantes onde a gente consegue oferecer para o músculo nutrientes para que a massa muscular se desenvolva. Entendi. Então, a refeição depois do exercício é super importante. Às vezes eu atendo um idoso que não faz exercício, mas faz, por exemplo, uma sessão de tratamento com o fisioterapeuta. Então, eu já oriento esse paciente a, depois da sessão com o fisioterapeuta, um lanche específico, já que durante a sessão com o fisioterapeuta ele teve ali um recrutamento muscular. Por isso a importância da união dos três trabalhos. Incrível. Nós vamos chamar a dica de saúde e já nós voltamos. Um levantamento da Associação Brasileira da Indústria Óptica acusa que 7 milhões dos 24 milhões de óculos de sol produzidos todo ano no país são piratas e ilegais. O problema é que o barato pode sair caro para a saúde dos olhos. Quase todos esses acessórios não possuem lentes que barram os raios ultravioletas. Essa radiação acelera o aparecimento da catarata e contribui para a degeneração macular, doença que tira a visão central. Alerta o oftalmologista Leôncio Queiroz Neto, do Instituto Penido Burnier,
em Campinas. Até mesmo armações originais podem alojar lentes fajutas. Por isso, na hora de comprar, verifique se os óculos têm um selo de autenticação ou exija um teste que mede a proteção contra os raios ultravioletas. Quando o indivíduo usa óculos escuros, a pupila aumenta de tamanho para absorver mais luz. Se eles não tiverem barreira contra raios ultravioletas, os raios solares penetram ainda mais, causando danos em regiões como o cristalino e a retina, o que favorece a catarata e a degeneração macular. Esta é mais uma dica do Espaço Feminino. Olha só, a gente já está aqui com a nossa panquequinha pronta. E olha que coisa mais linda no teu vídeo. Como elas ficaram lindas. Andréia, vamos passar a cartelinha para eles poderem anotar? Vamos lá. Para a panqueca, nós vamos usar uma xícara de leite, uma xícara de farinha de trigo, ovos, 2 ovos, sal a gosto. E aí, para o recheio, para o creme cheese com ervas, a gente pega o creme cheese, a quantidade que dependendo do número de panquecas, e as ervas que você desejar, que você gosta de usar. No caso aqui, nós usamos alecrim, tomilho, sálvia, salsa e... falei alecrim já, né? Já, e então, sálvia. E sálvia. Falou. Então, foi isso. Certo. E para o de queijo e presunto, nós usamos o creme cheese, mais o queijo, o prato e o presunto. Exatamente. Passa seus contatos pra gente, querida. Bom, temos o Facebook, que é Chefs Gourmet, tá? Nós temos o e-mail, que é chefsgourmet.23@gmail.com e temos o telefone aqui do Rio, né? Então é 21 99254 3634 ou então 9817 17584. E temos mais um. Mais um. 999 64 4433. Olha só, panquequinha pronta, eu bem queria provar agora, mas a Letícia não me deixou provar. No final do programa, pode ter certeza que eu vou provar. A gente vai pro intervalo rapidinho. Tá certo.